Salve galera, começando mais uma edição do nosso queridíssimo programa Tiro de Canto. Eu sou o Felipe, acompanhado aqui de Lorenzo, Guilherme e o Henrico, nossa companhia de sempre, pra gente comentar muito sobre a Série A2 do Campeonato Paulista. Eu já vou começar, mas eu já vou me engatando a marcha, já, a segunda marcha. E vamos falar da Portuguesa. A Portuguesa empatou com o São Caetano no final de semana passado e conseguiu uma virada histórica contra o Atibaia no meio de semana no Canindé. 4 jogos sem perder. A Portuguesa passando aí, ó. A Portuguesa tá crescendo na competição, né? Depois que o Marchiori chegou, é nítida a evolução da equipe. Ganhou um jogo absurdo, um jogo que chegando na reta final da Série A2, um jogo de quem tá brigando pelo acesso definitivamente. Então a Portuguesa tá aí, né? Quem sabe não volta pra elite do Campeonato Paulista. Tem jogos que ficam marcados na vida, né? Pode ser na Série A2, Série A3, Série B, amistoso. Tem jogos que ficam marcados na memória do torcedor. Esse é um dos jogos que vai ficar marcado na história do torcedor da Portuguesa. E que bom que aconteceu no Canindé, né? É verdade. Crescendo no momento certo, né, do campeonato, já a reta final aí da fase de classificação. E um detalhe, antes desse jogo a Portuguesa tinha 6 gols marcados e 6 sofridos, então não sofria quase gol nenhum no campeonato, mas também não fazia. Já melhorou também o ataque, era o segundo pior ataque, só atrás do Votuporanguense, agora aí já deixou essas marcas para trás. E nosso querido diretor hoje é o Gabriel. Eu estive com o Gabriel na cobertura desse jogo, pelo escanteio. E o Canindé, assim, efervesceu. Parecia, quando a Portuguesa fez o primeiro gol, parecia que era um sentimento dentro de cada torcedor, sabe? Nós vamos virar essa partida. E viraram, porque em 4 minutos você faz 3 gols e não foram 4 minutos quaisquer. Foi tipo, aos 40, aos 42, aos 44. Posso estar cometendo algum equívoco aí, mas é por volta dessa faixa. Então, assim, uma virada absurda da Portuguesa. Também na noite de quarta-feira, notícias aí não tão felizes para o torcedor do Juventus, já que a equipe perdeu para o São Bento por 4-1. O grande Bambam marcou 3 gols. Chegou sexta-feira no São Bento. É o Bambam. É o Bambam. E assim, São Bento também, que nem a gente aqui no programa agora, engatou a quarta marcha e foi embora, né? É impressionante como uma troca de treinador não faz, né? Duas seguidas, né? Rio Claro e Juventus. O pessoal fala de continuidade e tal no futebol brasileiro, mas os 2 times que trocaram de treinador deram uma crescida na competição, que São Bento e Portuguesa. Resultadista você. Resultadista. Não falei nada. Lorenzo tava fora a semana passada por causa daquele problema no nariz que a gente comentou. E justamente o São Bento engatou a primeira igual a gente, tá seguindo, o Juventus engatou a ré e pisou fundo. Porque nas últimas 2 rodadas nada deu certo, né? Perdeu pro São Bernardo jogando mal e contra o São Bento tomou 4-1, fez pelo segundo jogo seguido o pior jogo do ano. Tem que abrir o olho. Eu vou ter que tecer algumas críticas ao Alex Alves, com todo respeito. Qual foi a formação do primeiro tempo? 5-2-3? 5-2-3. Inovador. Vanguarda. É técnico de vanguarda. Técnico vanguardista. Mas é a questão que assim, o Alex Alves, pelo elenco que ele tem, que é praticamente o mesmo do ano passado, não só ele, vai a torcida, todo mundo já conta que o Juventus vai classificar entre os 8. Então, é um momento de teste. É um momento de ver o que dá certo e o que não dá certo. Claramente, 3 zagueiros não funciona. Não funcionou, pelo menos, né? Quem sou eu pra falar que nada não funciona? Mas De novo, Lucas. a questão não é o 3 zagueiros, a questão é não ter o volante que comande o jogo, né? Porque o Ale é o termostato do time. Nossa. Caraca. O Ale é o volante do time mesmo, não pela posição, mas ele é quem comanda o time. E sem ele o time ficou perdidinho, né? Porque tem o Christian, que é um segundo volante jogando de primeiro, o Gil, que é um meia jogando de volante. Não deu certo, não. Eu acho que falta um pouco também de versatilidade no ataque. Às vezes eu acho o ataque do Juventus muito paradão. Justamente. É porque, ao meu ver, né? É muito dependente também da boa fase do Léo Castro. E, por exemplo, você pega jogos que ele não atua tão bem, o que é normal, e acaba dando isso, uma ineficiência no ataque. Justamente, o Juventus tem uma jogada que dá muito certo, ela é muito boa, ela é quase infalível. O problema é que ela deu certo uma vez contra o São Bento, mas se você tomar 4 gols e fizer 1, você perde. Mas ela deu certo contra o São Bento, não funcionou contra o São Bernardo por causa da marcação alta, mas o Juventus só faz gol com essa jogada, raramente. Tem gol de cabeça um ou outro, mas a jogada é essa, o passe por entre a defesa e o cara sai na cara do gol e faz o gol. O Léo Castro não é um jogador que perde gol, mas ele não cria a própria chance, ele aproveita a chance que criam pra ele. Eu queria até que você comentasse isso, Rico,
porque eu acho interessante. O Henrique é o que mais cobre jogos do Juventus aqui pelo escanteio, por isso que eu pergunto para ele. Dois fatores, assim, 2 pontos. O primeiro, a ineficiência do Léo Castro de fazer o pivô, né? Que era aquilo que a gente tava conversando antes do programa começar. Ele é um atacante muito bom, mas ele é um atacante móvel. Flutua bem no último terço do campo. Por isso que faz muitos gols numa Série A2, que realmente quando você tem esse tipo de recurso, você se dá bem. Pivô... Mas assim, a ineficiência dele de fazer o pivô e também a decisão do Alex de preservar, né, o André Dias. Quem atuou nesse jogo foi o Tom. Sim, eu preciso... E o Tom... Eu preciso ver com o pessoal do clube se o André Dias sentiu alguma coisa, se foi pra poupar, ou se foi por opção, não sei. Mas o Tom estreou e foi uma estreia que ele não vai querer lembrar, porque 4 gols... Ele não foi mal, mas tomar 4 gols na estreia é... E o Tom é o terceiro goleiro hoje. O Tom seria o terceiro goleiro. O Tom, na verdade, foi contratado pela falta de goleiro, porque tem o Rafael, que não joga esse ano, jogou muito bem na Copa Paulista ano passado e não joga esse ano. Aí tem o André Dias titular, bom goleiro. E o goleiro reserva seria o Vitor, da base. Também se machucou. Aí contrataram o Tom. Então já é o quarto goleiro. Em teoria, sim. Porque ele foi contratado devido a essa situação, entendeu? Então não é um quarto goleiro, mas... Ele foi a quarta opção do time. Mas assim, o Juventus não tomou 4 gols por causa dele. Tomou gols com ele. Então, vamos lá. Já falamos de Juventus, já falamos de São Bento, já falamos da Portuguesa. Aliás, queria fazer o convite... Fizemos uma entrevista com o autor do segundo gol da Lusa lá no Canindé, o Wallace Lima. Eu posso até pedir aí pro nosso diretor colocar as imagens, se puder colocar a entrevista dele aí. É como a gente conversa, né? A gente não tem um time, a gente tem um elenco, tem um grupo fechado. Então, todos têm que estar preparados, porque o professor mesmo fala que cada jogo é um jogo. Cada jogo é uma estratégia que ele tem em mente. Cada jogo é um jeito que o outro time joga, que a gente tem que se adaptar. Então, todo mundo tem que estar preparado, né? Preparado para poder entrar e ajudar a equipe. Então, galera, já falamos de São Bento, de Portuguesa, de Juventus. Agora a gente vai falar do líder. Por enquanto, o líder Monte Azul, né? Porque a Portuguesa Santista teve um jogo adiado devido às fortes chuvas que caem na Baixada Santista. Então, a partida entre Portuguesa Santista e Red Bull Brasil, que seria quarta-feira às 8, foi adiada para esta quarta-feira agora, dia 11, se não me engano, também às 8 horas da noite. Então, com a Portuguesa Santista com um jogo a menos, fica com 17 pontos. O Monte Azul tem 19 e é o líder. Porém, a equipe de Monte Azul empatou o segundo jogo seguido, 0-0, e parece que o ataque que sempre fazia gol de lá para cá, 22 gols marcados na competição, estagnou. Esse jogo, inclusive, Monte Azul e 15, era o jogo mais esperado da rodada, né? Porque você tinha o líder e um time que tá embalado, que é o 15. O 15 não perde há 9 jogos já, contando esse resultado do Monte Azul. Mas o que se viu em campo foi um jogo bem ruim, bem fraco, sofrível assim, de se assistir. As duas equipes muito burocráticas, especialmente o 15, que jogou para arrancar um pontinho. O Monte Azul não estava num dia inspirado, não estava numa tarde inspirada. Time com muitos problemas ofensivos para criar jogadas, principalmente. O 15, apesar de jogar mais ali na defesa, sempre foi mais perigoso ao longo do jogo. Então, eu acho que o Monte Azul está passando por aquela estabilidade que toda equipe que vem de uma sequência muito boa passa. E o 15 é um negócio meio... É difícil de explicar, porque na minha visão, mesmo quando engatou 4 vitórias seguidas, não mostrou aquele futebol. Nossa, o 15 vai ganhar de todo mundo, chegar lá na frente e conseguir o acesso com facilidade. Até porque é um dos favoritos pelos 2 últimos anos que bateu na trave. Claro. Mas o Monte Azul é a surpresa e o 15 é o time, na minha visão, o maior favorito para conseguir o acesso. Eu também acho. Desde o começo do campeonato, mesmo quando não ganhou várias seguidas, eu acho o 15 o melhor time da Série A2. Se não subir, eu acho que vai ser uma surpresa muito grande, como não subiu ano passado por detalhes, né? Perdeu nos pênaltis para Inter de Limeira. Absurdo. E eu acho que se o 15 não subir, vai ser uma surpresa muito grande. Eu acho que é 15 mais 1. Puxando até um pouco disso que o Lô falou, de conseguir resultados sem apresentar um futebol muito bom. Quem tá nessa é o Taubaté. E o Taubaté passa por isso agora. Venceu 2 partidas, aliás, conquistou 2 bons resultados, ganhou da Portuguesa Santista fora de casa. Muito difícil ganhar lá em Eurico Mursa. Foi a primeira do ano. A primeira do ano. Ganhou do São Caetano, que tudo bem, atravessa uma má fase, mas ainda assim é o São Caetano. E tá lá, o burro tá lá. Que nem a gente fez a chamada no nosso site, aliás, faço convite a acessar aqui, escanteioSP.com.br. Burro subindo, né? Porque o burro tá subindo mesmo, 17 pontos, quarta colocação. Quarto ou segundo? Tá em segundo, né? Quarto. Quem que tá em segundo? O São Bernardo tá em segundo e a Portuguesa Santista em terceiro. É isso, com um jogo a menos. E o glorioso Taubaté em quarto. E o Taubaté, galera? É o que você falou, não tá apresentando um bom futebol, mas
tá conseguindo os resultados, é isso que importa. Eu acho que o Taubaté é realmente um dos times mais equilibrados. É um time que marca gols e não sofre muitos gols. Então também acho que é um time que com certeza vai chegar no mata-mata e quem sabe não consegue tão sonhado acesso que não vem há um bom tempo, né? Assim, mata-mata é outro campeonato. Mata-mata é... Chegou no mata-mata é outro campeonato porque no ano passado subiu o 7º colocado Santo André e o 6º colocado Inter de Limeira. Então, e o Água Santa, mas foi por causa da situação por causa do Red Bull. Exato. Mas a Portuguesa não subiu, o Rio Claro terceiro não subiu e o Juventus quarto não subiu. E o 15 em quinto não subiu. Só que mais uma vez, né? Oscilando. Parecia que ia dar um sinal de reação quando venceu o São Bento, mas aí empatou com a Luz em casa e já perdeu pro Taubaté de novo. São Caetano vivendo oscilações na A2, como eu também acho que fica entre os 8, porque dá pra ficar. Mas, cara, brigar pra subir, sinceramente, tá bem complicado. O time não convence. E surpreendente, né, Gui? O São Caetano não brigar pra subir. Pois é, com o Galo, né? O Pelaipe lá na diretoria, agora com os reforços, né? Bruno Moraes, Madison, Domingos. O Campeonato Nacional no segundo semestre. Pois tem a Série D no segundo semestre. E só pra gente fechar os comentários antes de passar a navalha em toda a rodada e a gente passar a discutir a 11ª, queria que a gente se atentasse ao seguinte fato. Sertãozinho empatou fora de casa com o Penapolense. Eu tenho essa mania de falar Penapolense, que saco. Com o Penapolense 0-0 e foi só o 6º empate seguido do Sertãozinho na competição. A campanha agora da equipe do interior é de 2 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Se você quiser ganhar uma graninha nas apostas, aposta o empate do Sertãozinho. certeiro. É mesmo. O Sertãozinho tem a fórmula pra subir. Empata todos os jogos, ganha nos pênaltis, subiu. Nossa. Tem que chegar no mata-mata. O problema é que tem que chegar lá. Entre os 8. Porque por enquanto tá fora da zona de classificação. Mas tá ali do ladinho. Tá no fora ladinho. no saldo, né? E faz várias rodadas que tá ou lá em 8º ou em 9º. Porque começou bem também, né? Começou bem o campeonato. Sim. Então, passando pelos resultados da 10ª rodada da Série A2, com exceção do jogo da Portuguesa Santista e a partida entre Portuguesa Santista e Red Bull, que foi adiada, nós tivemos Monte Azul 0, 15 de Piracicaba também 0, Votuporanguense 1, Audax 2. Aliás, Caveirinha parece que semana passada a gente... Até mostrou reação, né? Mas falei pra você, eu falei que ia mostrar reação, mas infelizmente eu falei que tinha que fazer 7 dos 9 pontos. Não tem como reagir. Abre teu olho, Caveirinha. Vai fazer 6. Ficou difícil. Mas ficou difícil. Saiu na frente, né? Saiu na frente, jogou bem o virada. primeiro tempo, perdeu um caminhão de gols. E levou a virada. No segundo recuou e aí sofreu a virada. O problema é que a defesa do Votuporanguense falha muito. Não, demais. Parece que o time não é ruim, mas a defesa falha muito. Os 2 gols do Audax foi um negócio absurdo, cara. Erro primário. Nós temos os gols? Temos os gols? Se tivermos, podemos passar aí, por favor. Mas também se não tiver... Mas se não tiver, você confia no Lourenço que foram gols em erros primários da defesa do Votuporanguense. Vocês vão ter que acreditar em mim. E se não tiver, ele vai botar na nossa rede social. Não, já tá lá. Acho que tá lá. Então tá lá. Tu acha ou tá lá? Não vou cravar, mas talvez esteja. Então, se estiver, assista. Se não tiver, o Lourenço põe. São Bento 4, Juventus 1, Penapolense 0, Sertãozinho também 0, Taubaté 2, São Caetano 1, São Bernardo 0, Rio Claro também 0, fechando a rodada, Portuguesa 3, Atibaia 2. Vamos para as notícias da semana. O Henrico pede para eu não fazer isso quando a gente erra e eu vou lá e eu faço, desculpa. Tudo bem. Eu não desculpo não, mas tomara que o telespectador desculpe. Telespectador, me desculpe, por favor. Vamos para as notícias da semana. Já falamos da Portuguesa Santista e do Red Bull, jogo adiado. Eu queria falar agora, Lourenço, nosso expert financeiro do Escanteio SP. 2 coisas. Primeiro, déficit do Atibaia jogando como mandante. Pouca torcida, pouca renda, enfim, tá pagando para jogar. E multa do Penapolense no caso de racismo contra a Portuguesa. Como diz o próprio nome, o Atibaia tecnicamente tinha que jogar em Atibaia. Justamente. Só que como o estádio da cidade, o Salvador Hussein, está passando por uma série de reformas, a equipe está jogando em Americana, a 100 km de distância. Longe, né? Qual o resultado disso? A equipe tem uma média de 200 pessoas por jogo, o que é muito, muito pequeno. Não paga nem o aluguel do estádio, que é o Décio Vita, do Rio Branco. Então eles até fizeram uma parceria com o Rio Branco, eles pagaram a reforma do gramado, porque o gramado estava muito judiado, e como o Atibaia é um time de bastante toque de bola, eles resolveram fazer isso. Mas mesmo assim o déficit é muito grande, eles têm um déficit em média de 12.500 por partida. Se botar na ponta do papel, após 5 jogos, passa de 60 mil, o que é uma grana considerável para um time da Série A2. Muito. Aliás, eu queria até
dar um salve para os nossos parceiros lá da Briosados, que sempre deram um apoio pra gente. O pessoal lá fez um levantamento muito bom que eu acho que acrescenta no nosso debate aqui. Na última rodada, eu só não me lembro se foi na 9ª ou se foi na 8ª, fico devendo isso. Eles fizeram um levantamento dos boletins financeiros, comparando os boletins financeiros. De todos os times que mandaram os jogos na A2, somente Portuguesa Santista e Juventus tiveram lucro. Todos os outros pagaram para jogar. Porque o problema do Atibaia é que paga muito para jogar. Muito. Mas isso é um problema que se estende para praticamente todos os times que disputam a segunda divisão do Campeonato Paulista. E um detalhe, se você olhar o boletim financeiro, quem paga o controle de doping são as equipes. Nossa. E chega a R$5 mil. Sim. Isso na minha visão, não sei se eu tô falando uma besteira. Quem tinha que bancar é a federação. Eu também acho. Controle de doping, pagar Controle a de pessoa que doping. fazer o exame lá, quem tem que pagar é a federação. Se vai obrigar o cara a fazer, tem que pagar. Você não vai obrigar a pessoa a fazer um negócio e eu tenho que pagar. Eu acho isso errado. A Portuguesa e o Juventus Portuguesa Santista e o Juventus têm algo em comum, porque são estádios não muito grandes, com baixo custo, né? Jogam mais de dia. Então o custo para jogar é quase zero, né? Bem pequeno, e dá um bom público. O Juventus está com média de quê? 2.000 e a Portuguesa 1.500. 1.300, 1.400. Bom. Mas é isso mesmo. E existe um teto assim que o ingresso da Série A2, o mais barato sempre R$10, uma cadeira é R$20, e o 15 é o único que foge desse parâmetro. O 15, se eu não me engano, o ingresso mais barato custa R$30. E é um time que, se não cobrasse o ingresso desse, levaria por jogo 2, 3, 4 mil pessoas facilmente. Só que com esse ingresso mais caro, tá levando 600, 800, um jogo importante 1.000. Jogou a Copa do Brasil, um jogo que valeria 1,5 milhão, com mil pagantes. Ah, mas era um jogo de meio de semana também. Quando chegar na fase final, vai ter 2.000. Mas lembra, por exemplo, quando o 15 disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista, a gente via nas transmissões da TV o estádio abarrotado de gente, tanto que comentaristas frequentemente falavam disso. Nossa, olha como o 15 traz público, etc e tal. Só que é isso que você falou, agora com ingresso muito caro. Vamos permanecer no âmbito financeiro? Vamos. Gui, multa do Penapolense pelo caso de racismo contra a Portuguesa. Pois é, a punição acabou sendo no âmbito desportivo, e aí você não acaba punindo o cara, você não pune o racista, você pune o clube, porque é mais fácil punir o clube. Não custa nada olhar quem foi que fez, tá fácil de ver na imagem e procurar. Mas optaram por punir o clube, uma punição ridícula, né? Embora R$1.000 possa até fazer alguma coisa nos cofres da Penapolense, é um time de Série A2, não é um time com um orçamento muito gordo, mas mesmo assim, cara, R$1.000 chega a ser piada, né? É ridículo que esse tipo de punição. Acho que isso transcende um pouco do futebol e vai até um pouco para a sociedade, Sim. que é a questão da impunidade. Exato. O cara fez fez um crime, Você realizou incentiva um o crime, cara. Você incentiva o cara. realizou um crime e não é punido. O clube que arca por uma coisa que o seu torcedor fez. Isso aí pra mim não existe. E O acho que que acontece? O cara vai fazer de novo, ele não, quem vai pagar é o clube. Não tem problema, eu não vou pagar. E outra, Então, se ele acontece fizer na isso. rua, ninguém vai pagar pra ele. Exato. Eu acho que vale salientar que, partindo da consciência de clubes orientarem seus torcedores, que parem de orientar porque isso traz prejuízo desportivo ao clube. Sim. Que orientem porque tais atos Porque são é errado, crimes porque é crime. e que não tem É, espaço na sociedade. exato. Nunca teve e muito menos Só agora. uma coisa legal de parte dos torcedores do Penapolense no meio de semana, eles levaram faixas abominando o racismo, contra o racismo. Isso foi legal da parte da torcida. Tem a imagem aí, essa eu tenho certeza. Olha, banco. Bota a imagem, diretor. Bota a Bota aí, imagem, diretor. por favor. Então, passando pela última notícia da semana, temos os grupos de times da Série A2 que estarão disputando no segundo semestre competições nacionais, né? O São Bento que disputa a Série C e o São Caetano que disputa a Série D. Eu tô com os grupos aqui, então lerei para nossos queridos telespectadores. Não internautas. Nosso termo de... Grupo do São Bento na Série C tem Ituano, Boa Esporte, Brusque, Criciúma, Londrina, Ipiranga, São José, Tombense e Volta Redonda. Cara, o que tá acontecendo com a minha dicção hoje? Fala. Dá pra cravar, grupo da morte. Nossa. É mesmo, muitos times mas serem rebaixados. É. O Boa Esporte. E ó, São Bento tem que abrir o olho, hein? Agora tá bem, etc e tal, mas não vamos nos esquecer da campanha medíocre que estava fazendo até 2 rodadas atrás na Série A2. Até a Então, troca do técnico. tem que abrir o olho porque a Série C
Não é nem a Série D, hein? Série D quem disputa é o São Caetano. A Série C é uma competição dificílima de conquistar o acesso. Mas são muitos candidatos ao acesso nesse grupo. Tem Criciúma, Boa Esporte, Londrina. Tava na Série B outro dia. Pois é. No grupo da Série D do São Caetano, nós temos Caxias, Joinville, Marcílio Dias, Novo Horizontino, que faz campanha surpreendente no Campeonato Paulista da divisão principal, Pelotas, São Luís e Tubarão. Também é um grupo difícil que o São Caetano pegou, porque... Não só não querendo parecer bairrista, mas, cara, são viagens longas pro São Caetano. O São Caetano vai pra Pelotas, vai pra Caxias, vai pra Joinville. Cara, são viagens bem desgastantes. Pelotas é quase no Uruguai. E, enfim, você, por exemplo, o Caxias jogar em Joinville, pra ele é muito menos desgastante em termos de viagem do que o São Caetano viajar pra lá. Então eu achei um grupo que, apesar deles terem equilibrado, você tem 3 gaúchos, 3 catarinenses e 2 paulistas. Isso é legal, eles equilibrarem, mas eu acho que eles, com relação aos times daqui de São Paulo, eles acabaram alongando demais a viagem deles. E o São Caetano é o único que não joga elite estadual. Pois é. E só para falar também desse negócio, voltando ao assunto do financeiro, São Caetano e São Bernardo, eles têm estádios considerados grandes para disputar uma Série A2 e levam públicos também bem pequenos, né? Então são outros aí que têm prejuízo. Vá ao estádio, pessoal, vá ao estádio. Uma curiosidade, eu fui assistir São Bernardo e Português Santista no 1º de maio e eu praticamente ganhei o ingresso, porque eu tava chegando lá para comprar ingresso, um cara me parou assim e falou: você quer pagar quanto no ingresso? Aí eu não tinha trocado, Legal. O único trocado que eu tinha era uma nota de 2. Aí o cara foi lá, paguei R$2, aí o cara me deu 2 ingressos. Ou seja, eu paguei R$1 no ingresso para ver o jogo. Sim, Vá ao estádio, seja de R$2, seja de graça, vá ao estádio. Você tava com Esse quem, é o Lourenço? Você objetivo. ganhou 2 ingressos, você tava com quem? Tava com meu pai. Ah, bom. Como chama seu já- pai? Meu pai Já- chama Emílio. Já ia sugerir que o Lô tava fazendo um date no estádio 1º de maio. Date ao vivo no escanteio? Eita. Minha mãe do céu, hein? O menino é bom, hein? E, ó, então, ó, passando então pra próxima rodada, né, da Série A2, e aí a gente já podemos colocar, se vocês quiserem, meus queridos editores, a tela de palpites aí, então, pra gente já fizemos palpites, aí a gente dá uma comentada, também passa pelas partidas. Vamos lá. Teremos São Caetano e Atibaia em São Caetano, Audax e Portuguesa, RB e Monte Azul, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista, Juventus Penapolense, São Bento e Votuporanguense, Sertãozinho e São Bernardo e, encerrando a rodada, Rio Claro e Taubaté. Querem pontuar alguma coisa? Vamos lá. Ó, nos palpites eu quero me atentar ao seguinte. O Henrique falou que vai ser 4-1 pro Juventus contra a Penapolense. Eu acredito que ganhe mesmo, mas Na Javari. não com essa É facilidade. porque, justamente contra time que precisa pontuar, que o Juventus ganha. Porque o time avança a marcação e o Juventus vai lá e pá. Eu vou com um hot take aqui. Eu acho que o Penapolense vai ganhar 2-1 e o Alex Alves cai, infelizmente. Cara, Meu Ou felizmente eu Deus. sei, esse torcedor do Juventus Assim, que é isso. meu Eu fico- Deus. conhecendo as alamedas... Não, eu tô falando sério. Não tô falando que eu faria isso, mas eu tô falando que é o que vai Você tá acontecer. querendo plantar crise no Juventus? Quer derrubar técnico? É que é a cultura do futebol brasileiro. Cara, Infelizmente é Você essa. falando que eu sou e você falando que eu sou resultadista. Não, eu não sou resultadista. O Alex Alves Não. tá há anos no Juventus. Não, eu sou, a gente quer. Eu que sou. O Alex Alves tá há anos no Juventus e eu sempre defendi o trabalho dele. O problema é que a cultura implica isso. Se você tem um técnico que tá há muito tempo lá, o time não tá dando resultado, parou de ganhar, parou de jogar bola, você perdeu de 4-1 pro São Bento, você perde pro Penapolense, eu não tô falando que eu faria isso, eu tô falando que o que eu acho que vai acontecer. Conhecendo o clube de dentro, por dentro, assim, bastante, eu acho que se o Juventus perder do Penapolense vai mudar muita coisa. Viu? Aí chama o Henrique de A resultadista. questão, Chama. não, a questão é que eu acho que o Alex não vai Você mudar. é resultadista. Chama A ela que questão ela é vem, Pedro eu, Sampaio. eu acho que vai mudar muita gente dentro do clube, mas não o Alex, porque o Alex tem a plena confiança da diretoria, foi contratado pela diretoria antiga, mas o gerente de futebol era o mesmo, o Faustino. Eles têm muita confiança no Alex. O Alex tirou o Juventus de um rebaixamento, milagrosamente, e botou na fase final no ano seguinte. Só que se perder do Penapolense, o elenco vai ser enxugado. Mas ele não tem um elenco pra fazer muito mais nessa Série A2? Então, ele tem um elenco para fazer mais, só que o elenco tá sofrendo com muitas lesões. São lesões recorrentes e o banco é enxuto, o banco é minúsculo, assim. O banco é meia dúzia de jogador e a molecada da base. Então, é isso, galera. Querem comentar mais eu alguma queria coisa? fazer mais um destaquezinho. Não vou deixar. Encerrando o programa.
Não, depois da virada absurda da Portuguesa, a gente não vai falar da Portuguesa. Portuguesa é Audax, um jogo legal, os dois times vindo de vitórias, cresceram na tabela. Acho que os dois, inclusive, estão no G8. Jogo da rodada, né? Jogo da rodada. Jogo da rodada. Não. Qual que é o Pra jogo? mim, o jogo da rodada é Portuguesa e Santista e 15 de Piracicaba. Verdade. É mesmo. Pra mim, é o jogo... Se for um jogo bom, é o jogo do ano até agora. Eu acho que talvez pelo momento das duas equipes, talvez o jogo seja Audax e Portuguesa, mas eu acho que de relevância para a tabela seja E mesmo, 15 e Briosa. e mesmo de qualidade. Eu acho que o 15 é o melhor time da Série A2, em termos de elenco, e a Portuguesa é o time que joga mais bonito. Justamente, é o time com o melhor futebol, com o melhor técnico. E detalhe, vem descansado, porque não jogou no meio de semana. Mas depois também vai jogar no final de semana e vai ter que jogar, enfim. Galera, prazerzaço, hein? Hoje foi da hora. Não que os outros dias não tenham sido. Muito obrigado pela sua companhia. Queria agradecer demais. Te convidar a, enfim, seguir a gente em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, até mesmo aquelas que a gente não tem conta. Procura lá, vê se a gente tem. Vai que Vai que tem. tem. Aqui tem, E um abração. Acessar, O site, eu falei no meio do Nosso programa, mas acesse o nosso site, tá aqui o convite de novo, escanteioSP.com.br. E é isso, galera. Muito obrigado, até a próxima sexta. O Gabriel quer falar. Fala, Gabriel. Não, queria dar Ele quer aparecer, ele quer aparecer. É verdade, vem aqui. Tchau, galera. Até sexta que vem. Uma Portuguesa passando aí, ó.